Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você e sobre a sua família. Obrigado por estar aí sempre ligado no canal A Busca e nas mensagens bíblicas que temos apresentado aqui. Obrigado também porque você tem acompanhado conosco essa série que tenho denominado Cristo e os Cristãos. Já apresentamos 2 temas, eu espero que você tenha assistido esses 2 temas. Se ainda não o fez, por favor, pare esse agora, vá para os 2 primeiros, pois se você não assistir os 2 primeiros, você não vai talvez conseguir plenamente compreender esse terceiro tema da série, ok? O primeiro tema falamos sobre o Cristo fundamentalista. O segundo tema falamos sobre desunião como um plano de Deus. Na verdade, esse segundo tema eu dividi em 2 partes. Então, essa que você está assistindo agora é a segunda parte do mesmo tema, desunião como plano de Deus. Dei uma ênfase na primeira parte sobre a união que Deus não quer que tenhamos. E nessa segunda parte vou dar uma ênfase da desunião como efetivamente o plano de Deus. A desunião que Deus quer que tenhamos também, ok? Então eu peço a você que nesse instante, podendo, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela vida e pela saúde mais uma vez. Obrigado, Pai, pela oportunidade mais uma vez que temos de estudar a Tua Palavra em liberdade. Dá-nos a compreensão do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nesse instante vamos começar então esse terceiro tema, a segunda parte do tema sobre a desunião como plano de Deus, ok? Repito, se você não assistiu os primeiros, volte e assiste os primeiros. Nesse instante começa então a busca. Ok, gostaria que você então abrisse a sua Bíblia em um texto de início que vamos começar aqui, esse nosso segundo tema, o segundo estudo do mesmo tema, a desunião como plano de Deus. Vamos ler os textos todos na Bíblia. Hoje não vou fazer aquela leitura rápida, vou ler texto por texto. Então, se você tem oportunidade, pegue a sua Bíblia e acompanhe-me na leitura. Se não puder, tome nota para que você possa ler de maneira posterior. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Repito, a ênfase hoje é a desunião como plano de Deus efetivamente. A ênfase do estudo passado era a união que Deus não queria que tivéssemos, ok? É o mesmo tema dividido em 2 partes. Então, Gálatas capítulo 1, verso 8 e o verso 9 é um texto bastante conhecido. Verso 8 diz assim: Mas, Paulo escrevendo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, Paulo diz, seja anátema ou amaldiçoado. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Você se lembra do segundo tema dessa série? E a ênfase maior que dei, justamente não nos associar com pessoas que não andam na luz. Você se lembra? Repito, se você não assistiu, você precisa voltar lá. Aqueles que andam na luz, esses é que efetivamente desfrutam de união. Aqueles que mesmo verbalmente dizem, pregam, ensinam a união, mas vivem segundo as suas próprias paixões, segundo as suas próprias ímpias paixões. Lembra-se do texto do livro de Judas? Esses, o texto diz, é que promovem desunião, nós vimos lá. Então aqui Paulo está colocando as doutrinas bíblicas como base para a fé cristã. As doutrinas que ele mesmo, por inspiração divina, o próprio Senhor Jesus deu a ele. Próprio Paulo, por inspiração divina, repito, estabelece essas doutrinas. E Paulo está dizendo, aqueles que ultrapassam essas doutrinas, a palavra-chave aqui desse texto é exatamente essa, doutrinas. Aqueles que ultrapassam essas doutrinas, aquelas pessoas que não recebem essa doutrina, aquelas pessoas que não andam na luz, para usar o termo do estudo anterior, essas pessoas não pregam unidade, não vivem unidade. E qual é o conselho de Paulo? Que elas sejam anátema.
que elas sejam amaldiçoadas. Há princípios na palavra de Deus que Deus espera que sigamos, ainda que isso cause divisão entre nós. Quero ler outro texto com você, 2 João. 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, verso 8 em diante. Você tem 1 João, 2 João e 3 João, próximo do Apocalipse. 2 João, capítulo 1, verso 8, eu leio assim. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Veja, João está escrevendo para cristãos, ele está dizendo, há a possibilidade de vocês perderem o que vocês já receberam. E aí no verso 9 ele diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina, olha a palavra doutrina aqui de novo, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Você percebe a unidade pregada pelos escritores bíblicos do Novo Testamento? A unidade não tem bases filosóficas, mas tem bases doutrinárias. A base é a palavra de Deus. Vou terminar de ler o verso 9. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aí temos verdadeiramente união. Então, a união bíblica não é uma união filosófica, falácia, verbal. É uma união com base em doutrinas, com base na verdade bíblica. Fora disso não há união. E olha o verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, veja mais ou menos o que Paulo disse em Gálatas. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. É o escritor inspirado que está falando. Vou ler de novo o verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Verso 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Veja, são fortes esses textos, e eu vou ler outros mais fortes talvez ainda do que este. São fortes esses textos, mas é exatamente isso o que Jesus queria dizer quando eu terminei aquele primeiro tema, o Cristo fundamentalista, em Lucas capítulo 14. Lembram-se? Muitas pessoas o seguindo, Jesus volta-se para eles e diz, parafraseando, se você ao me seguir não segue com foco, tomando a sua cruz, fazendo o que eu quero que você faça, e consequentemente não causa divisões entre as pessoas, e Cristo cita lá pai, mãe, filhos, esposas. Jesus diz, você não é digno de mim. Percebe isso? Jesus coloca algo sintomático. Se você efetivamente me segue, não tem jeito. Você vai causar divisões. Todos os escritores do Novo Testamento foram na mesma linha. Todos eles. Não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Quem? Quem não traz essa doutrina. Percebe isso? Mas vamos continuar, vamos ler outros textos. Eu quero que você me acompanhe agora na leitura do texto de Romanos, Romanos capítulo 16. Vamos analisar Paulo e os seus escritos. Romanos capítulo 16, verso 17 a 19. Romanos 16, 17 a 19, se você não pode ler agora, tome nota. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Paulo diz, note bem. Aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Veja, o enfoque doutrina de novo. Afastai-vos deles, Paulo diz no verso 17, verso 18 agora. Porque esses tais não servem a Cristo. Veja, lembra-se o que Cristo disse? Se você diz que me segue, mas não toma a sua cruz, na verdade não está me seguindo. Continua Paulo, verso 18. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Lembre-se nas palavras de Judas, naquele primeiro tema, as suas ímpias paixões. E sim o seu próprio ventre, na fraseologia de Paulo. E com suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Verso 19. Pois a vossa obediência, doutrina tem a ver com obediência. Verso 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal.
O que Paulo está dizendo aqui é preciso obedecer às doutrinas. E se pessoas não obedecem a essas doutrinas, Paulo aconselha, terminando o verso 17, afastai-vos deles. A doutrina é a base. Veja, pode fazer milagres, pode expulsar demônios, fazer a tal da revelação, da profecia. Aliás, Jesus Cristo mencionou que pessoas o abordariam. Você pode ler depois, Mateus capítulo 7, verso 15, depois do verso 21, 22, 23, Jesus diz que pessoas, quando ele estivesse voltando naquele dia, ele usa essa expressão, abordaria ele exatamente apresentando essas credenciais, fenômenos sobrenaturais. E Jesus diz lá, não conheci vocês. Por quê? Lá ele diz, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Sabe que aquela palavra iniquidade, qual é no grego? Sabe qual é? Anomia. Nomos, lei. A, sem lei. Aqueles que não obedecem. Aqueles que não fazem a vontade do Pai. Todos os escritores do Novo Testamento andam nessa linha. Não adianta dizer que segue a Cristo e não pratica a doutrina. Qual é o conselho de Paulo? Repito a frase, finalizando o verso 17. Afastai-vos deles. Mas não são só esses textos, nós temos mais. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Ainda Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 3. O versinho 6 diz assim. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. É uma ordem, Paulo diz. Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. É uma tradição doutrinária. Aqui não tem a ver com a tradição dos judeus que vimos no primeiro tema. Aqui é uma tradição doutrinária. Paulo também usa essa expressão em outros contextos. Paulo está dizendo aqui, parafraseando, aqueles que não obedecem à doutrina, não observam os princípios, os ensinos que Paulo estabeleceu, Paulo e os outros apóstolos, Paulo diz, andam desordenadamente. Paulo diz, não recebam essas pessoas. Olha só o verso 8, verso 7, verso 14. Verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o bem. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Verso 15, todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Perceba? Então Paulo está dizendo que eu e você devemos, segundo o verso 6 lá, apartar de tais pessoas. E no verso 14 a fraseologia de Paulo é não vos associeis com essas pessoas, para que essa pessoa se sinta envergonhada e de alguma forma reflita na maneira que ela está vivendo. Qual é a base desses conselhos de Paulo? Doutrina. Ensino da palavra. Percebe? Então, Cristo Jesus não só não deseja que não nos unamos, o Novo Testamento não só deseja que não nos unamos com essas pessoas. Lembra-se o tema anterior? Citei Salmo 1, citei outros textos do Antigo Testamento. Não se una. Mas agora há uma observância, há uma regra, há um mandamento. Não vos associeis, se afastem. Não só não se una, mas se afaste. E no texto de Paulo, aparteis. Não há união. Não pode haver união. Essa união é mais benéfica para o diabo do que para o povo de Deus. Do que para o próprio Deus e para a igreja de Deus. Porque a união bíblica não tem bases filosóficas. Não tem base na fraseologia, nas palavras. Tem base na doutrina e na prática da doutrina. Se não for assim, Paulo diz, não há associação. Vos aparteis. Não se una a tais pessoas. Perceba? Vamos continuar lendo. Agora eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. São textos muito fortes e eu tenho plena certeza que de alguma forma vai impactar você e a sua vida cristã. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Texto também bastante conhecido, veja. Paulo escreve a Timóteo,
Sabe, porém, isto, estou lendo 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, exatamente os dias que estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis, verso 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, verso 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Por acaso esse relato não descreve exatamente a característica das pessoas em nossos dias? Claramente. Mas o que mais me chama a atenção é o que Paulo escreve no verso 5. Essas pessoas com características diabólicas, que não são características cristãs, pessoas com características diabólicas, verso 5, ele diz: essas pessoas têm forma de piedade, mas negam-lhe, entretanto, o poder. Como é que Paulo termina o verso 5? Foge também destes. Qual é o conselho de Paulo? Fuja das pessoas que vivem assim. E o verso 5 ele diz, mas tem forma de piedade. Foge de pessoas que vivem assim e ainda fazem parte da igreja de Cristo, ou pensam que fazem parte da igreja de Cristo. E eu tenho dito por aí, essa frase obviamente não é minha. Estar dentro de uma igreja não te faz um cristão, assim como estar dentro de uma garagem não te faz um carro. Paulo no verso 5 está dizendo que há pessoas que vivem dessa forma, mas têm uma forma de piedade. Dizem ser cristãos. Paulo diz, foge dessas pessoas, não se associe com elas. Veja, a ênfase da primeira parte desse tema é a união que Deus não quer que tenhamos. E agora, a desunião que Deus quer que tenhamos. Deus está dizendo, não se associe com esse tipo de gente. Porque isso não fará bem para você, não fará bem para o Evangelho, não fará bem para a igreja de Cristo. O único que ganha com isso é o próprio diabo. Vamos continuar lendo. Tito, pouquinho para frente de 2 Timóteo, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, verso 10. Tito capítulo 3, verso 10, nós lemos assim. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então Paulo está dizendo, evita alguns tipos de pessoas, eu não vou entrar no detalhe aqui da pessoa facciosa, mas é a pessoa que trabalha para a divisão. E aí pode ser pessoas que fazem fofoca, pode ser pessoas que são caluniadoras, etc, etc. Então Paulo está dizendo, essas pessoas que não vivem conforme o Evangelho, porque quem faz fofoca, quem calunia, etc, etc, não vive segundo o Evangelho. Então Paulo está dizendo, essa pessoa você evita, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. O próprio Jesus disse isso, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Vai ter com ele. Se não te ouvir, leva alguém. Se não te ouvir, leva alguém. Depois leva para a igreja. E se ele não te ouvir, considera como um gentio. Então Jesus não diz que nós devemos abandonar as pessoas assim, que praticam essas coisas, que não andam segundo a luz, que andam segundo as suas ímpias paixões, para usar as nomenclaturas da primeira parte desse meu sermão. Paulo está dizendo que nós devemos ir até essas pessoas e dizer para elas o erro que elas estão incorrendo. Mas Paulo diz, depois de 1, 2 vezes, evita tais pessoas. Se afaste, não se una. Perceba? É o coro dessas passagens todas que estou mencionando. Não é uma, ou não são 2, não são 3 passagens. Várias passagens. Eu quero que você me acompanhe na leitura do verso 23 do livro de Judas. Judas 23, um pouco antes do livro do Apocalipse, bem coladinho com o livro do Apocalipse, Judas 23. Abra sua Bíblia aí, se não puder, tome notas para que você possa ler depois. Judas só tem um capítulo, versinho 23, nós lemos assim, Judas 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Tem um contexto especial aqui. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, olha essa frase, detestando até a roupa contaminada pela carne. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Veja, isso são textos fortes. Paulo diz, tem algumas pessoas que você não deve se associar, e Paulo até usa a expressão da roupa, até sua roupa detesta.
Quero que você agora leia comigo 1 Coríntios capítulo 5. Esse texto é um dos mais importantes nesse contexto que eu estou dando aqui, nessa ênfase que eu estou dando. 1 Coríntios capítulo 5, talvez você possa pensar, talvez você tenha uma tendência de pensar que todos esses textos têm a ver com o nosso relacionamento com pessoas lá fora. Não tem. Eu espero que tenha ficado claro para você que todos esses textos se referem a pessoas que se dizem cristãs. Até porque Paulo e os escritores estão escrevendo para pessoas cristãs. Mas se não ficou claro para você até aqui, essa ênfase vai ficar claro agora em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Paulo diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Verso 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, olha o que Paulo diz, neste caso terias de sair do mundo. Então Paulo está dizendo, olha, não se associe com tal pessoa, não se una com tal e tal e tal e tal pessoa. Mas ele diz, espera aí, eu não estou dizendo que você não pode se associar com pessoas que vivem assim deste mundo. Ou seja, Paulo não está contradizendo o que ele mesmo escreveu quando incentiva a pregação do evangelho. Paulo mesmo se associava com essas pessoas para pregar a elas o evangelho. Paulo não está falando dessas pessoas. Verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Não se associe, não há união entre essas pessoas. Fica claro aqui. Princípio bíblico é eu e você andarmos na luz, andarmos nas doutrinas bíblicas e aí sim promoveremos a verdadeira união. A verdadeira união, a união bíblica tem bases doutrinárias, princípios estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A união bíblica não é uma falácia, a união bíblica não tem bases filosóficas, a união bíblica não está restrita à fraseologia. A união bíblica tem a ver com obediência à palavra. Essa é a verdadeira união. E o verso 12, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Ora, de fato, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aqui é um conselho específico, num contexto específico de Paulo. Mas ficou claro para você que o princípio bíblico é que eu e você sigamos o que Cristo quer que sigamos. Ficou claro para você que há no plano de Deus uma desunião. Ficou claro para você que a verdadeira união tem bases doutrinárias, tem base na obediência. Ficou claro para você que nós, que somos seguidores do Cristo, devemos viver como Ele viveu? Ficou claro para você nas Escrituras que eu e você precisamos compreender as doutrinas bíblicas, praticar as doutrinas bíblicas, e aí sim promoveremos a verdadeira união. E como deve ser o nosso relacionamento com aqueles que conhecem a palavra? Veja, Paulo ficou claro nesse texto. Aqueles que se dizem irmãos, aqueles que se dizem cristãos, mas não andam assim, Paulo diz, não vos associeis com tais pessoas. Ficou claro para você que eu e você precisamos sim promover a união. Cristo falou dela, Paulo falou dela, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Bíblia fala dela, mas uma união com base doutrinária, com base nos princípios da palavra de Deus. Eu quero terminar esse tema lendo Lucas capítulo 12, palavras de Jesus. Lucas capítulo 12, verso 49 em diante. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então ele diz, supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, diz Jesus Cristo. Antes
divisão. Por que? Alguns perguntariam. E ele responde: porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É claro que isso tem um contexto específico, mas, querido, temos que compreender que a nossa religião cristã, que a nossa fidelidade ao Cristo do cristianismo, mais cedo ou mais tarde, trará divisões. Então fica aqui para a minha reflexão e para a sua reflexão. Estamos seguindo verdadeiramente aquele Cristo fundamentalista descrito na minha primeira palestra? Estamos verdadeiramente dispostos a colocar em prática os princípios que ele estabeleceu, seja no Antigo, seja no Novo Testamento? Estamos dispostos a negar a nós mesmos, a não crer naquilo que convém crer, não crer naquilo que os líderes religiosos cristãos hoje estão afirmando, mas estamos dispostos a crer naquilo que ele estabeleceu como doutrina bíblica para que não só crescêssemos, mas também praticássemos elas? Será que estamos seguindo um Cristo com a visão distorcida que temos dele? Será que ainda cremos que Cristo é um Cristo liberal? É óbvio que ele é amor, é óbvio que ele perdoa, é óbvio que ele nos aceita, mas também ele nos transforma. Repito, não perca os próximos temas dessa série. Que eu e você façamos, nesta hora, uma reflexão de como tem sido a nossa vida cristã, como temos vivido a nossa fé e a nossa experiência cristã. E que se houver necessidade de uma mudança, se ao fazermos essa análise pessoal, particular, se ao fazermos essa análise percebermos que temos vivido de uma forma muito liberal o nosso cristianismo, se talvez não tenhamos dado atenção como deveria à palavra, que façamos um retrocesso, que pelo poder de Cristo a nossa vida dê uma guinada, e que possamos verdadeiramente obedecer aos princípios estabelecidos aqui. E efetivamente seguirmos esse Cristo que foi fundamentalista, na linguagem moderna, dada àqueles que efetivamente seguem esse livro. Que Deus abençoe você. Compartilhe esses temas. Não deixe de assistir os próximos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque devemos seguir somente a ela. Dá-nos forças para praticarmos aquilo que já conhecemos da tua palavra, da doutrina bíblica, e dessa forma nos ajude a vivermos uma vida de unidade. Não uma união filosófica baseada em palavras, mas a união com base nas doutrinas, nos princípios da tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Deus abençoe você. Esse é o canal A Busca e eu conto com você para que não só divulgue esses vídeos, mas continue assistindo. Deus abençoe você.